Bom dia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no momento em que está a terminar o ano parlamentar, esta primeira sessão legislativa desta legislatura, não pode deixar de fazer um balanço daquilo que foram os últimos 8 meses desta sessão. Haverá apenas mais um momento de Parlamento, no dia 31, de resto o Parlamento fechará. E, portanto, queríamos dizer que esta sessão legislativa ficou sobretudo marcada por alguns aspectos da responsabilidade do Partido Socialista que não podem ser esquecidos. Ficou também marcado, naturalmente, pela manutenção da política de terra queimada do PSD, que tudo o que foram propostas, e foram muitas apresentadas pelo Partido Socialista, para serem introduzidos na Madeira com a responsabilidade do Governo Regional, foram todas, infelizmente, chumbadas. E, por outro lado, as propostas que de alguma maneira foram propostas da Assembleia da República, que deveriam ser da responsabilidade do Governo da República, aí houve da parte do PSD abertura para serem aprovadas, o que demonstra de facto mais uma vez aquela lógica de sacudir a água do capote e de demonstrar que, enfim, aqui na Madeira não altera um milímetro da política errada que tem feito, apenas se for os outros a fazerem e a pagarem, então aí as coisas são feitas. Isto é demonstrador de uma falta de responsabilidade que, do nosso ponto de vista, é incompatível com o Governo que tem os desafios que tem pela frente. As listas, o Partido Socialista fez, esta é a lista das iniciativas todas do Partido Socialista, é de facto uma lista, não o conteúdo, mas uma lista apenas das iniciativas, foi um esforço muito grande, foram cerca de 20 decretos legislativos regionais, 15 projetos de resolução, pedimos 14 audições parlamentares, nenhuma foi aceite, comissões de inquérito foram 6 comissões de inquérito, projetos de lei à Assembleia da República foram 7 projetos de lei à Assembleia da República, 9 debates pedidos, uma moção de censura e vários requerimentos e perguntas ao Governo Regional. Este foi basicamente o trabalho que o Partido Socialista fez. Mas, como dizia há bocadinho, há algumas matérias que queria destacar. Em primeiro lugar, o destaque para a moção de censura que o Partido Socialista apresentou, que demonstrou duas coisas. Primeiro, que obteve enfim, a aprovação informal de todos os partidos da oposição, demonstrando que o timing em que foi apresentado foi de facto o timing adequado. Percebemos todos, a sociedade madeirense e os partidos perceberam todos que era indispensável apresentar uma moção daquela natureza e ela foi aprovada informalmente por todos. Não foi depois discutida porque o PSD, como habitual, e o Presidente do Governo Regional meteu o rabinho entre as pernas e não apareceu na Assembleia para dar a cara para aquilo que são os problemas que criou e para se responsabilizar perante o povo da Madeira pelos problemas que tem vindo a criar e, sobretudo, para ter uma oportunidade para pedir desculpa à população da Madeira. Não o fez e, enfim, demonstra que, de facto, não está à altura dos acontecimentos, mas a moção de censura, pelo que criou, demonstra que o PSD falhou em toda a linha e que o PS tinha razão naquilo que tinha vindo a dizer. Por outro lado, ainda tem um outro dado que me parece muito importante nesta questão da moção de censura, que foi a circunstância do Partido Socialista mostrar mais uma vez às entidades soberanas deste país que o Parlamento Regional não está a cumprir o seu papel em democracia, ou seja, que nós temos em Portugal um sistema e 3 tipos de democracia, enquanto nos Açores e no continente os Primeiros-Ministros e o Presidente do Governo desloca-se com frequência ao Parlamento, na Madeira isso não acontece e, pelos vistos, não se está a passar nada quanto a isso. Isso foi, de facto, um dado muito importante para alertar mais uma vez as entidades nacionais sobre esta matéria. Por outro lado, o PS Madeira inaugurou um novo figurino que pressiona, de alguma maneira, e que pressionou o PSD a aceitar os debates, nomeadamente os debates protestativos. Foi o Partido Socialista que inaugurou este tipo de abordagem e já foram discutidos, felizmente, com base nisto, 2 debates protestativos do Partido Socialista, um deles para avaliar aquilo que foram os problemas e as responsabilidades da dívida oculta e outro sobre as questões do desemprego. Ora, estes são momentos muito importantes da vida parlamentar porque, como é do conhecimento público, o PSD evitava sempre o debate e fugia sempre ao debate, nunca admitindo que nenhum governante lá pusesse os pés. Ora, o Partido Socialista encontrou um formato que agora está a ser seguido pelos outros partidos e nós fazemos o apelo a que seja seguido com toda a sua plenitude e achamos que a próxima sessão legislativa vai ser marcada também por isto, porque todos os partidos vão usar com certeza esta circunstância de poderem ter direito a 2 debates protestativos e obrigar o Governo a lá ir. Um terceiro aspecto que marca também esta sessão legislativa e também da responsabilidade do Partido Socialista de alguma forma, tem a ver com o Pacto pela Democracia. Ora, esse Pacto pela Democracia reflete
o esforço, e penso que todos têm consciência que teve início numa das jornadas parlamentares do Partido Socialista, em que foi feito um apelo a todos os partidos para que se uníssemos naquilo que é essencial, que os partidos se unissem naquilo que é essencial, e o essencial é o funcionamento da democracia, o funcionamento do Parlamento, e deixassem, obviamente, de lado e estivessem, obviamente, a fazer a sua política habitual naquilo que os diverge, e há muitas coisas que divergem, nomeadamente nos atos de governação. Ora, esse pacto foi assinado com sucesso, tem vindo a ser aplicado com sucesso, e isso é, mais uma vez, uma demonstração de que nestas matérias não podemos vacilar e que a oposição está unida nessas matérias. Mas como dissemos na altura, o sucesso deste pacto não depende só dos partidos da oposição, depende sobretudo daqueles que têm responsabilidades de salvaguardar o bom funcionamento da Constituição, e esses têm um papel a dizer nesta matéria. Eu lembro que os partidos têm mantido este pacto, nos decretos em que, ou nos projetos em que o Governo não está na Assembleia, os partidos têm-se ausentado, mas é importante que o Presidente da República e o Representante da República, e que eles têm responsabilidades na Constituição de fazer valer a Constituição portuguesa, estejam atentos que isto não pode continuar assim. É preciso que estejam atentos a esta matéria e que garantem que este aspecto vai terminar, porque os partidos da oposição querem participar no debate, mas querem participar num debate em igualdade de circunstâncias com o Governo presente onde deve estar, e não fugido e escondido destas matérias. Um quarto aspecto que também quero sublinhar nesta sessão legislativa foi a questão relacionada com um novo modelo de jornadas parlamentares, que este novo modelo de jornadas parlamentares que o Partido Socialista inaugurou parece-nos bastante mais eficaz e, sobretudo, vai de encontro àquilo que é o interesse das populações. É um modelo que exige e convida a sociedade civil, convida entidades externas e entidades partidárias distintas do Partido Socialista para participarem e contribuírem para soluções que nos parecem indispensáveis para a Madeira. Portanto, julgamos que este modelo não só interessa ao Partido Socialista, como, sobretudo, interessa à Madeira e foge da lógica extremamente partidária que normalmente este tipo de jornadas têm vindo a praticar. Finalmente, o PS Madeira foi, do nosso ponto de vista, o partido que, de facto, marcou a diferença nesta sessão legislativa, porque criou pontos com os outros partidos, fez esse esforço e vai manter esse esforço, produziu muito do ponto de vista desta legislatura, produziu no sentido de encontrar soluções para as questões da região autónoma da Madeira, e está certo que se houvesse um partido social-democrata menos arrogante e menos intolerante, porventura os resultados teriam sido diferentes. Esta sessão legislativa demonstrou também que o PS tinha razão nos aspectos que tem vindo a discutir há muitos anos, tinha razão no descalabro da dívida, tinha razão que a dívida era, de facto, um facto muito importante para a região e que devia de ser discutido. Eu lembro que o Partido Socialista, há 2 anos, pediu uma comissão de inquérito precisamente para avaliar esta questão, comissão de inquérito que foi uma fraude nas mãos do PSD e que depois veio-se a justificar que afinal o PS tinha razão no descalabro financeiro, tinha razão nas receitas que o PSD tem vindo a implementar no desenvolvimento da economia da Madeira, e se havia algumas dúvidas desta sessão legislativa e tudo o que se discutiu na sessão legislativa e, sobretudo, o plano de ajustamento económico e financeiro que o PSD implementou demonstra em toda a linha que o PSD falhou e o PS continua a ter razão. Eu volto a dizer aquilo que disse já várias vezes, o PS de facto perdeu as últimas eleições regionais, mas como se prova, não perdeu a razão. Pelo contrário, a razão está cada vez mais do nosso lado e esperamos que cada vez mais o povo entenda que é preciso de facto uma mudança e uma alteração. Finalmente, percebemos também um terceiro aspecto, que há muitos partidos na Assembleia, ou há pelo menos alguns partidos na Assembleia que têm ido a reboque do Partido Socialista e que, enfim, são governo na República, mas fazem-se mortos na República, e é curioso que é na República que deviam de se fazer vivos, porque muitas das coisas têm que ser tratadas na República. Alguns deles até disseram que iam para a República tratar dos assuntos da Madeira, mas lá fazem-se mortos, e aqui ostentam uma verborreia verbal do ponto de vista de propostas, que são apenas propostas apresentadas no plano mediático e nunca consolidadas no plano legislativo. E isto é, de facto, uma política de plástico, uma política de espuma, e nós não estamos, de facto, não vamos, de facto, ser bonzinhos com esse tipo de partidos. Nós não temos paninhos quentes para aqueles que dizem uma coisa aqui e outra coisa em Lisboa, não temos paninhos quentes para aqueles que se fazem mortos onde devem se fazer vivos e que se fazem vivos onde devem fazer o seu trabalho. Finalmente, esta sessão demonstrou que de facto só há uma alternativa do ponto de vista de poder alternativo, e essa alternativa é de facto o Partido Socialista, porque o Partido Socialista distancia-se claramente daquilo que tem sido a política
do PSD e do CDS em Lisboa, uma política que está a dar provas de que não está a acertar naquilo que foram os objetivos essenciais, e eu lembro que os objetivos essenciais era obter dinheiro para pagar a dívida e garantir o relançamento da economia. Ora, nenhum destes objetivos está a ser garantido, e o que pretende o PSD e o CDS é transferir essa política para a Madeira. Ora, se é para transferir essa política para a Madeira, fica claro que as leis não são alternativa é o Partido Socialista.